Bom, eu adoro gravar todos os vídeos aqui, né? Eu não me considero youtuber, claro que eu não tenho tempo para isso, mas eu acho que o meu papel aqui é de altruísmo, ajudar, e eu fico muito feliz quando pedem para gravar vídeos sobre livros. Então hoje, com mais um Inevitáveis Leituras, eu vou inaugurar com O Médico e o Monstro, sensacional, tá? Um advogado tenta entender o que acontece com, na teoria, dois indivíduos muito complexos, um extremamente educado, solícito, um lorde e outro um grosso, ignorante, inclusive com aspectos criminosos. Um livro que é um clássico da literatura mundial, indica leitura para todo mundo, principalmente para médicos e advogados. Muito legal mesmo. Bom, eu não consigo trabalhar sem falar aqui de liberdade, né? A liberdade é o tema da minha vida. Adoro esse tema. Entre Homens e Cupins, você vai, na verdade, Entre os Cupins e os Homens, né? De Og Francisco Leme. Vamos ver quando que esse livro foi escrito, cara. Esse livro é sensacional, cara. Sensacional. Você vai ler esse livro? Deixa eu ver aqui. Ó, 88, cara. 1988. A ambiguidade provavelmente deliberada do título deste livro pode sugerir tanto um ensaio no campo da entomologia quanto as confissões de um gerente de uma empresa de dedetização. Mas refere-se na realidade a algo mais dramático e abrangente, ao problema das sociedades modernas de decidirem se os seus membros viverão nas condições em que vivem os insetos gregários ou então nas condições em que deveriam viver os homens livres. Um livro sobre liberdade. Sensacional, tá? Muito fininho. Olha aqui, você lê em meio período, vai melhorar demais a sua vida. Literatura brasileira, agosto, de Rubem Fonseca. Rubem Fonseca, salvo engano, foi titular do Prêmio Jabuti, tá? O que acontece aqui? Ele pega uma história dentro da ditadura militar, né? Não, da ditadura militar não, mentira, desculpa. Dentro do período em que Getúlio Vargas se suicida. E cria uma tônica totalmente dentro, né, do governo da época, os problemas do governo e como que a polícia militar trabalhava, quais eram assim as manipulações, as tramas. Fenomenal, fenomenal, um livro assim que é imperdível, literatura brasileira, Rubem Fonseca, um monstro, vale a leitura. Agora é ele, hein? Agora é ele. Ludwig von Mises. Cara, eu dei uma aula sábado passado sobre liberdade. Esse cara é um expoente. Mentalidade anticapitalista. Ele trabalha nesse livro com tudo que é feito pelos coletivistas, pelos progressistas. Eu odeio essa palavra para essa turma, mas, né, meio que pegou. Pelo pessoal de esquerda, tudo que eles fazem que proíbe, né, o crescimento. Tudo. Vai pegar esse livro curto, né? Hoje tá demais, hein? 158 páginas, você vai entender muita coisa, você vai ter aí na sua mente como que o Estado tem que funcionar, por que ele não funciona desse jeito. Você vai entender que nós não temos partidos políticos e sim grupos de pressão, né? Grupos que pressionam, não tá nem aí com o Estado, com a sociedade. É muito interessante, tá? Então, como disse Mises, ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. Qualquer livro do Mises vale a pena, tá? Tanto é que esse é o terceiro vídeo que eu faço aqui de Inevitáveis Leituras e eu acho que eu nunca fiquei sem falar de um livro do Mises. Esse cara é foda. Aqui é chover no molhado, né? Isso é um fenômeno mundial, irretocável, né? Esse daqui você não vai conseguir ler em meio período, na verdade a literatura é densa, tá? Publicada em 1866. É uma trama
sensacional, onde o protagonista sofre horrores. Vai te enriquecer demais. Literatura russa muito boa, tá? Dostoiévski é um monstro e tem... É como o Mises, não tem livro ruim. Esse Crime e Castigo, na minha opinião, é o melhor dele, né? Claro que aquele dos Irmãos também é muito bom. Gente Pobre é muito bom. Enfim, né? Tem aí livros dele, um melhor que o outro, mas esse é um fenômeno, vale muito a leitura. Você que gosta de falar sobre preconceito, esse livro foi... Poucos livros na história da humanidade venderam mais que a Bíblia no ano de sua publicação ou depois. Esse é um deles, tá? Uma história passada no Alabama, na época ainda da segregação racial norte-americana, onde um advogado assume um caso de um negro que teria abusado de uma branca. E os filhos desse advogado começam a sofrerem, né, represálias políticas e sociais em âmbito escolar e todos os outros. A história é passada sob a ótica da filha de 7 anos, se eu não me engano, 7 anos, e você mergulha nesse livro e esquece de comer e dormir. O Sol é para Todos é um fenômeno, é sensacional, uma história interessante. Quando Harper Lee, que é a autora, disse que publicaria a continuidade, ela vendeu milhões antes da publicação. Eles compraram o direito de aquisição. Top, sensacional, que infelizmente eu ainda não li essa continuidade, mas tá na minha lista aqui, né? A minha lista também tem, sei lá, né, centenas. Eu não consigo terminá-la, graças a Deus, e não vou conseguir nessa vida, mas vamos em frente. Bom, se existe uma mulher nesse mundo que representa mesmo as mulheres, é essa. Ayn Rand, a principal pensadora das filosofias conservadoras e liberal da história. Você vai pegar aqui, né, Breves Lições, é uma coleção que tem de vários autores, essas breves lições. Então ele faz um compêndio de toda a obra do autor e traz num livro que eu considero curto. Vamos ver aqui, 234 páginas. Você tem de Thomas Sowell, você tem de Rand, você tem aqui de Hayek, você tem só fenômenos, tá? Aqui ela fala dos devaneios do coletivismo, que eu acabei de falar. Ela é tão foda, essa mulher, porque nós temos dentro da escola liberal de pensamento, nós temos uma classificação, né, uma divisão entre os clássicos, os austríacos, né? Entre os clássicos nós temos Tocqueville, Stuart Mill, John Locke, Adam Smith, uma série de outros, tá? Os austríacos, titularizados por Hayek e Mises, né? Hayek, prêmio Nobel, só, e Mises, esse fenômeno. E depois a gente tem o objetivismo. Quem? Ayn Rand sozinha. É só isso que ela representa. É sensacional. É um absurdo uma mulher dessa nunca ter ganho o prêmio Nobel de Literatura, né? Até porque ela escreve sobre liberdade, mas a gente entende que tem política em tudo nessa vida. O fenômeno dela, o campeão de vendas, o livro que mais vendeu também, mais do que a Bíblia, né? Pessoal, essa lista é seleta, hein? Ó, 100 Anos de Solidão, do Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, A Revolta de Atlas, é o livro que eu estou falando agora, de Rand, e O Sol é para Todos. Claro que deve ter mais algum que eu não estou lembrando, mas essa lista é uma lista muito seleta, tá? Entretanto, Memória de Atlas, né? 2.000 páginas, quase. Aqui você tem em 234 um resumo da obra dela. Vale a pena qualquer leitura, só estou dando dica. Por último, Dalrymple, Podres de Mimados, sensacional. O Dalrymple é o fenômeno, né? É um médico que, depois de militar tanto na medicina, em lugares inóspitos,
ele resolveu escrever sobre liberdade e a cultura do mimimi. Se você ler um livro desse cara, vai abrir tua cabeça. Você pode ler esse, você pode ler sobre A Vida na Sarjeta, Em Defesa do Preconceito, Qualquer Coisa Serve, uma literatura que é muito vasta e fenomenal, tá? Theodore Dalrymple não é o nome dele de verdade. O nome dele de verdade é Anthony Daniels, nascido em 49 em Londres. Um monstro que, graças a Deus, ainda não foi embora, porque até agora que Ayn Rand foi embora, Mises foi embora, Dostoiévski foi embora, a maioria aqui, infelizmente, já foi embora, que é devastador para nós. Vamos em frente, aqui estão as dicas do dia e a gente se fala logo mais. Até mais.